amigos, eu sou o Dr. Marcos Vinícius, psicanalista clínico, e venho até vocês para trazer mais dicas para o seu desenvolvimento emocional. O tema de hoje é Síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Pois bem, você vai ficar sabendo já já do que se trata. Mas antes de iniciar no assunto, gostaria de pedir, como sempre peço, em todos os vídeos, que você que ainda não se inscreveu, que você se inscrevesse no nosso canal. Logo aí abaixo desse vídeo você vai encontrar a palavra inscreva-se. Clique nessa palavra e depois você vai aparecer um sininho. Também clique nesse sininho e também clique no símbolo do joia, tá bom? E fique à vontade para fazer os seus comentários, eles serão sempre bem-vindos. Então vamos lá, Síndrome de Peter Pan. Bom, o Peter Pan em si, antes de falar da síndrome, o Peter Pan é um desenho, um grande clássico dos desenhos infantis da Disney, e que se trata de um menino que não quer crescer, de um menino que quer continuar sendo menino, sempre na terra do nunca. Se você quer saber mais sobre Peter Pan, então procure esse desenho, tá bom? E você vai saber mais sobre Peter Pan. Mas para falar da síndrome de Peter Pan, continue aqui, porque a gente vai falar com base nesse desenho. O grande psicólogo norte-americano, o Dr. Dan Carlin, ele escreveu um livro onde ele se inspirou nesse desenho, nesse clássico, Peter Pan. E esse norte-americano, esse psicólogo, ele escreveu um livro exatamente com esse título, Síndrome de Peter Pan, o homem que nunca cresce. E daí ele colocou algumas características nesse seu livro, e a partir daí virou, né, comum essa fala, né, propagou esse tema, né, Síndrome Peter Pan. É bom falar que, não, você, como eu sempre digo, alguns casos, por exemplo, você não vai encontrar essa síndrome em nenhum manual de psiquiatria, tá? Como eu disse, é um tema que não é colocado como doença, mas como um tipo de forma de ser, de se manifestar ao mundo, de maneira de agir e que traz bastante consequências ruins, tanto para quem vive, né, na relação com essa pessoa, quanto com ela mesma, tá bom? Então a gente vai falar do que se trata, quais são essas características. Atenção, homens, principalmente se você, mulher, está assistindo esse vídeo, se tiver o seu marido, o seu namorado, ou algum homem por perto, chame-o para assistir esse vídeo, porque será interessante para autoavaliação, tá bom? Para corrigir de repente também alguns comportamentos. Mas vale aí também o alerta para as mulheres assistir, até para conhecer também alguns tipos de homens, principalmente aquelas que estão em busca de um relacionamento, identificar o homem que tem síndrome de Peter Pan, tá bom? Então a ideia aqui também não é criticar, não é, diminuir nenhum tipo de homem que tenha uma dessas características, tá? Isso vem às vezes por razões familiares, tá? A maneira com que foi criado influencia, mas não é determinismo, não é um determinismo, não digo que é regra, né? Porque é muito fácil ficar culpando os pais, mas há muito da educação também, em alguns casos ou na maioria dos casos, fora as suas exceções. Então, como que é essa síndrome? Quais são as características desse homem que não quer crescer? Então, eu pontuei algumas coisas aqui para a gente dialogar, tá bom? Uma delas é homens que fogem de compromissos sérios em relacionamentos. Homens que fogem de relacionamentos sérios. Isso pode se caracterizar, é uma das características do homem com síndrome Peter Pan. Eu não estou falando necessariamente de homens que não quer casar. Tem homens que não querem, homens que não desejam casar.
A gente não pode colocar que isso seja síndrome de Peter Pan, como há mulheres que não querem, que não desejam casar. Vamos colocar que o desejo de não casar é uma opção, né? Aquela ideia de que todos têm que casar é uma ideia que já foi vencida. Todos têm que casar, todo homem tem que casar, toda mulher tem que casar. Não, há pessoas que realmente não têm nenhum interesse e vão ficar muito bem assim, ok? Talvez não se diga respeito a você que está me vendo, me ouvindo, me assistindo agora, mas diz respeito a outras pessoas. Então, eu estou aqui falando da pessoa que não pega compromisso na relação. Aí já se trata de um outro problema. Tem gente que não quer casar, mas são pessoas bem comprometidas quando se relacionam. Ou são pessoas que não se relacionam. Há pessoas que, não, além de não querer casar, também não querem nenhum tipo de relacionamento amorosos. Elas têm relacionamentos de amizade, de amigos, familiares, mas de relacionamento amoroso não. Então isso é opcional, é de cada um. Agora tem pessoas que elas entram em relacionamentos, mas não se comprometem. Vamos dizer que elas entram e não entram. São relacionamentos toda a vida superficiais, onde essas pessoas às vezes ficam numa eterna troca-troca, não se envolve, né, com a pessoa, com quem está, sempre vivem trocando e às vezes ainda estando com uma pessoa já se envolvem com outras. Então, essas pessoas identificamos são principalmente homens, tá? É bom até frisar uma coisa que eu não falei na introdução, é que assim Peter Pan são características de homens que nós foi conceituado como homens a partir dos 30 anos. Vamos colocar assim porque existe a idade onde da imaturidade mesmo, existe a idade, às vezes, de uma certa dependência é, da família, existe uma certa idade da imaturidade mesmo. Então é natural que a pessoa ainda esteja vivendo ainda nesse comportamento de imaturidade, mas é por uma coisa, por uma razão da própria idade. Agora, se colocou que a partir dos 30 anos seria uma idade onde a pessoa não deveria ter esses comportamentos, essas características que eu vou falar aqui agora, tá bom? Não que a pessoa não possa pegar responsabilidade já antes disso, mas pelo menos para não definir a pessoa, não classificá-la como tendo assim do Peter Pan antes dessa idade dos 30 anos, tá bom? Outra característica é que essas pessoas, a quem tem o homem que tem essa característica, eu também frisei muito a questão do homem, porque assim Peter Pan se refere diretamente ao homem. Não que as mulheres não possam ter essa síndrome também, mas é uma característica muito masculina, tá? É porque se espera, pelo menos culturalmente, na nossa cultura, se espera muito mais dos homens, no sentido dessas atitudes serem diferentes de algumas outras que eu vou falar, dessa maturidade. Se espera muito mais dos homens que façam que alcancem essa maturidade. As mulheres, elas tendem a amadurecer mais rápido. Há muitos estudos que confirmam que as mulheres amadurecem muito mais rápido. Então, o homem, como ele demora mais a amadurecer, eles correm mais esse risco de cair na síndrome do Peter Pan. Então vamos lá. Outra característica: homens que não assumem seus erros, antes transferem a culpa sempre para outros ou para circunstâncias. Pessoas que não assumem os seus erros. Homens que não reconhecem o seu erro pode ser uma característica, junto com outras, de que realmente sofrem da síndrome de Peter Pan. Como as crianças que não reconhecem, as crianças sempre, né, quando você identifica o erro dela, vai perguntar, ela diz, foi fulana, ela aponta para outro, foi cicrano, né? Ela não assume que foi ela. Então, assim também há pessoas, há homens que não assumem seus erros, que não reconhecem onde está errando, ou que falhou, ou sempre diz que é por conta das circunstâncias, foi por conta da situação, nunca assumindo realmente
a sua culpa. Às vezes culpa a mulher, às vezes culpa a família, às vezes culpa o patrão, às vezes culpa um outro amigo, mas não assume. Isso é mais uma característica. Vamos a uma terceira característica. Homens que não analisam as consequências das suas ações. Por isso agem com sua impulsividade, se importando, não se importando, melhor dizendo, com os efeitos da sua conduta, dos seus atos. Outras palavras, homens inconsequentes, homens impulsivos que agem na sua impulsividade sem se importar com as consequências. Enfim, essa é mais uma das características que identificam a síndrome Peter Pan. Como eu coloquei aqui, homens que suas falas comuns, as mais comuns desse tipo de característica eu eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar, eu quero, eu posso, eu faço, não estou nem aí para ninguém. E as pessoas que tomam essas atitudes sem pensar exatamente na consequência. Gente que perde a conta do emprego, mesmo tendo uma família que depende dele, que às vezes ele precisa sustentar, ou tendo suas despesas para ser mantidas, e ele simplesmente não nem aí, pede as contas, larga tudo. Se estiver na faculdade, às vezes já perto de se formar, larga tudo, larga a faculdade, e como ele mesmo diz, a linguagem que eu coloquei aqui, os termos mais comuns, eu não estou nem aí, fale quem quiser falar. Eu sei que também a pessoa que se importa muito com o que as pessoas vão dizer, também é um problema. Mas, por outro lado, esse pensamento exagerado nessa forma de ser também é outra problemática, ok? Então, essa forma de ser inconsequente caracteriza uma imaturidade, tá? Uma síndrome Peter Pan. Uma outra característica são homens que não assumem seu papel de pai. Homens que não assumem seu papel de pai. Homens que engravidam mulheres, ou engravidou uma mulher, sabe que ela engravidou, tomou consciência disso, tomou ciência que a pessoa está grávida e simplesmente é, não estão nem aí. Não assume seu papel, não procura realmente saber quais condições que a pessoa se encontra, mesmo que não quer ficar, mesmo que não deseja ficar na relação. Mas simplesmente eles viram as costas e ainda tem aqueles que têm a cara de pau de dizer que não é dele. E quanto na verdade ele tem a certeza ou quase certeza que é dele. E ele prefere dizer que não é para poder sair da responsabilidade de pai. E fora aqueles que estiveram numa relação, tá, e simplesmente saiu da relação com a mulher com o filho ou com filhos, às vezes mais de um, e simplesmente ele virou as costas, se colocou como solteiro agora e simplesmente ele se divorciou dos filhos também. Se separou dos filhos também e simplesmente ignorou que tem filhos. Porque agora ele quer viver a vida, né? Como alguns dizem, eu quero resgatar o tempo perdido, a juventude perdida, porque eu fiquei muitos anos nesse relacionamento. Isso também é uma característica de imaturidade, ok? Então tá aí dado esse recado, mais um item aí, dado um recadinho para os homens que, que têm filhos de relacionamentos anteriores e que deve realmente assumir seu papel de pai de um homem maduro, ok? E vamos lá, mais um item, mais um tipo de características. Homens que toda briga, em todo desentendimento com a sua parceira, sempre ameaça que vai terminar a relação, que vai embora, que não aguenta mais. Enfim, isso demonstra mais uma característica da síndrome de Peter Pan. São homens que não têm a maturidade para resolver problemas familiares. Ele prefere ameaçar que, se continuar reclamando, se continuar se queixando dele, se tiver tendo ainda essas brigas, que vai embora. Olha, é bem verdade que um relacionamento que tem um excesso de brigas constantes, pessoas que estão fazendo mal uma à outra, realmente é muito complicado
a permanência dessa relação. Mas, por outro lado, uma relação que não tem briga é uma relação também problemática. Parece até paradoxal, né? Uma relação que não tem briga também é uma relação problemática. Uma relação que não tem problema também é problemática. Vamos colocar dessa maneira. Então, por quê? Porque, na verdade, estudos já confirmam que os casais que brigam, que se desentendem, ficam mais tempo juntos. As relações são mais duradouras. Então, quer dizer, um relacionamento que você quer sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum momento um choque, você está sendo bastante imaturo, você que deseja uma relação assim. Faz parte até de uma necessidade que haja, às vezes, esses choques, que é uma maneira também da relação amadurecer, da relação se ajustar, entende? Então, é importante que você, claro, é importante também que faça, que invistam para que possa diminuir esses choques, né? Possam ser cada vez menos, mas em momento nenhum. Agora tem homens que são verdadeiras crianças. Basta o primeiro conflito, basta começar a ter o choque, está tudo muito bem, está maravilhoso. Mas houve uma cobrança, houve um choque, demora muito e já começa a ameaçar que vai embora da relação, que vai sair da relação, que vai voltar para casa da mãe, se tiver a mãe, que vai voltar para casa da família, ou quando não manda ela embora, volta para casa da tua mãe, né? E isso, na verdade, identifica uma imaturidade. Sem contar aqueles que saem de casa e ficam um dia sem voltar em casa. Ainda há esses também. Isso é uma imaturidade. Vamos mais um item? Homens que não podem ser contrariados. Tem homens que são maravilhosos, mas não bate de frente com eles. Não diga que ele está errado nunca. Não reclame dele. Não brigue com ele. Não faça nenhuma crítica a ele, porque se fizer, realmente ele se desestrutura completamente. Isso também identifica uma maturidade. Ele não pode ser desagradado, não pode receber não, porque ele fica revoltado, ele fica ou amuado, ou ele se retrai, fica murcho, ou ele fica agressivo. Isso é outra característica que homens maduros, eles sabem receber não, eles lidam muito bem com o não, eles lidam muito bem com a crítica, porque eles sabem que faz parte, às vezes é uma forma dele ver, olhar para si e ver realmente alguma coisa para ser corrigida, para ser corrigido, ou apenas que seja a opinião da outra pessoa e ele vai saber respeitar, tá bom? Então, eu coloquei outros itens aqui que vão ainda reforçar mais para você que ainda tiver dúvida se tem a síndrome de Peter Pan, confirmar. Outra coisa que eu notei aqui foi, eles são dependentes emocionais. Alguns homens são dependentes emocionais. Às vezes estão num relacionamento completamente insatisfatório, estão num relacionamento onde ele não tem, às vezes, nenhum tipo de interesse na relação, mas não consegue sair da relação, porque parece que criou tem um vínculo de dependência, faz às vezes da parceira a mãe. Por isso que você vai encontrar, algumas mulheres vão encontrar homens que eles têm relações fora do compromisso, têm relacionamentos fora, extraconjugal ou fora da relação, mas ele não larga o relacionamento que tem. Existe uma dependência dessa mulher, mas uma dependência, uma relação quase mãe e filho. Quer dizer, na verdade, tem esses casos que eu estou colocando, que é um tipo de dependência emocional, que não é uma maneira saudável de construir uma relação, que a relação de casal é a relação de casal, não é a relação de mãe e filho, ou de filho e mãe. Tá? E outro tipo de dependência emocional é que a pessoa não consegue ficar só. É aquele homem que não consegue sair da relação porque acha que se a pessoa largar ele, ou se ele sair dessa relação, se ele perder essa relação, ele vai sucumbir, não vai sobreviver. Chega até mesmo alguns ameaçar para a mulher que vai se matar. Enfim, isso mostra, na verdade, uma carência afetiva, uma dependência emocional,
e uma característica da síndrome de Peter Pan. Ok? Vamos mais um item. Homens que não controlam sua agressividade, como as crianças, vejam as crianças. Observem, elas são agressivas. Até porque as crianças ainda não tiveram amadurecidos o seu córtex pré-frontal, a área do cérebro que faz com que faça o controle das emoções, o controle do comportamento, o controle dos sentimentos. A criança não tem isso amadurecido. Por isso que a criança lida mal com as suas emoções, tanto de sentimentos, no modo geral, inclusive da agressividade. Mas quando a gente vai chegando na fase adulta, nós temos um amadurecimento maior para conseguir controlar as nossas impulsividades, as nossas agressividades. Então, homens extremamente agressivos, violentos, né? Às vezes não é uma violência física, mas às vezes é uma violência verbal, também física, eu devo incluir aí, e sem contar também com aquelas violências sutis, né? Que existe uma violência também muito sutil. E essa violência sutil é tão violência quanto a outra. É aquela que a pessoa faz, coloca a outra pessoa numa berlinda, né? Coloca a pessoa num beco sem saída de maneira sutil, ou faz um tipo de jogo, né? E esse jogo é de uma maneira que oprime a outra pessoa. Então, vamos dizer que isso também é um tipo de violência, né? Então, a agressividade, aquela falta de controle que alguns homens têm, é mais uma característica da síndrome de Peter Pan. Homens maduros, eles têm autocontrole. Eles sabem realmente, eles devem buscar isso. E mais uma característica é que eles não assumem a responsabilidade da manutenção financeira da família, mesmo tendo condições. Eu não vou dizer aqui daqueles homens que estão à procura de emprego e não tiveram ainda, né, a chance de encontrar esse emprego. Não estou dizendo desses casos isolados, estou dizendo de homens que, mesmo trabalhando, eles trabalham, têm uma fonte de renda, mas eles se recusam participar das despesas, dos pagamentos, das despesas do lar, da família. E isso é incrível que isso acontece nos lares por aí, e a gente não faz ideia do quanto isso acontece. Homens que realmente não assumem as responsabilidades, deixando essa responsabilidade, às vezes, para a esposa que trabalha, às vezes para um dos filhos que mantém, isso mais raramente, mas geralmente, quando não, os próprios pais dele é que mantém, quando não até a sogra, os sogros. Quer dizer, você veja que absurdo, mas isso acontece, é uma característica da síndrome Peter Pan. E aí, muitas vezes aquela mulher, às vezes ela não trabalha, às vezes cuida do lar, não são todas, né? Hoje a mulher está mais no mercado de trabalho, mas por alguma razão essa mulher não trabalha, tem uma dependência daquele marido e ele diz que não vai ajudar, não vai assumir os compromissos. Quando assume, às vezes é o básico do básico do básico, deixando a mulher com pendentes com as suas necessidades, deixando filhos, quando tem, também pendentes com necessidades, porque ele simplesmente ignora assumir no todo a responsabilidade da casa, do lar. E isso eu estou dizendo daquela que não trabalha, né? Da que trabalha, às vezes, em acordo, eles concordam em dividir as despesas, aí é uma outra situação. Eu estou falando daquele que negligencia mesmo a participação das despesas, até parcialmente. A participação da despesa, não é nem assumir as despesas. Eu estou falando de homens que nem participam, que simplesmente, como tem um vídeo meu, que tem aí no meu canal, que é abstraia e finja demência. É isso que eles fazem. Eles abstraem a responsabilidade do lar e fingem demência, né? Que não é com ele, não é com ele. Então, essa é mais uma característica da síndrome Peter Pan. E outra coisa aqui é que o homem Peter Pan, ele não gosta de trabalhar. Olha mais uma característica, aquele que não gosta de trabalhar. Tem homens que realmente se recusam a trabalhar,
Alguns declaradamente assim, eu não vou trabalhar, eu não gosto de trabalhar, e fala assim mesmo, tá? Agora tem aqueles que são mais sutis, que diz que não tem sorte, não acha emprego. Há os que não acham mesmo, né? Bom, eu sempre digo que emprego pode ser que não ache, mas trabalho sempre tem. Bom, eu sei que isso pode chocar alguns, não vai ficar com raiva de mim, tá bom? Mas trabalho sempre tem. Dê um jeito de trabalhar, você que ainda não está arrumando emprego. Enquanto não arruma emprego, trabalhe. Mas vamos dizer que a pessoa realmente está com dificuldade de arrumar emprego, então realmente algumas pessoas têm dificuldade. Agora, muitas pessoas que têm síndrome de Peter Pan, alguns homens, realmente eles não gostam de trabalhar. Tá? Eu não estou falando de pessoas que estão sofrendo de uma patologia grave, como estão na depressão, que realmente a pessoa não tem mais vontade de sair de casa, trabalhar, é uma outra situação e outros tipos também de situações de saúde que pede da pessoa ter essa coisa de se lançar ao mercado de trabalho. Não estou falando disso, isso aí é uma exceção, tá? Então não vamos nem citar. Estou falando de pessoas saudáveis, tá? Ou pelo menos aparentemente saudáveis. Vamos colocar assim, ele sempre tem ele já tem, alguns desses homens têm vamos dizer assim, um arcabouço, uma quantidade de argumentos próprio para poder alegar quando alguém vier falar porque ele não trabalha. É sempre os mesmos argumentos. Eu vou ter alguns aqui que me veio à mente. O salário é pouco, por isso não vou nesse trabalho. Ou não, lá não assina carteira. Às vezes surge até a oportunidade de trabalho e vai, mas lá não assina carteira, então não vou não. O trabalho é muito forçado, não, rala muito. Ah, não, vai dar não. Rala muito e ganha pouco. Outro comentário muito comum é: o chefe é muito chato, por isso eu pedi as contas. Então, aquela pessoa é muito chata, não vou trabalhar lá não. Muito comum essa também. Eles já. Como é que eu coloquei aqui? É, eles lá atrasam o pagamento também, né? Eu não estava nem entendendo minha letra, né? Eu fiz a minha anotação aqui, não estava entendendo. Eu fico achando graça que eu dou para meus pacientes algumas coisas escritas e depois eu mesmo tenho dificuldade de entender o que eu escrevi. Mas vamos lá. Então, lá as pessoas que trabalham lá é muito chato. Então, por isso eu não trabalho, por isso não vou trabalhar lá. Isso é um outro argumento. Ah, eu estou doente. Existem aqueles que realmente chegam a fingir doente, fingir estar doente. Basta aparecer o trabalho que ela fica com febre, fica doente. Olha, é bom lembrar que existe realmente doenças que a pessoa ela fica sempre antes de trabalhar. Existem pessoas que ficam realmente doentes, tá? Mas aí é um caso para terapia que ela deve procurar para tratar isso. Mas existe casos que as pessoas fingem doentes, fingem estar doente. É diferente, entendeu? Isso identifica que a pessoa não quer muito trabalhar e finge, logo passa mal, fica doente, aí perde a oportunidade de emprego. É muito, é muito longe, a outra desculpa aí, é muito longe. Só o tempo que vai viajar para chegar no trabalho, já vou chegar cansado, né? Não vou trabalhar não. Quer ver outra coisa? As pessoas lá são muito chatas na empresa. O salário é muito pequeno. Paga muito pouco. Outra coisa, não vejo perspectiva de crescimento. Né? Não vou trabalhar lá porque não tem como crescer. Eu quero ser dono do meu próprio negócio, né? Eu não quero trabalhar para ninguém. Acaba que eu não trabalho para ninguém nem para ela, né? Então é outra coisa é essa, que a pessoa diz que não, eu nasci para ser cabeça, nasci para ser, eu sou empreendedor, né? Eu não vou trabalhar para ninguém. E acaba que isso aí são desculpas que o tempo vai passando, os anos, e a pessoa vai dando vai só variando as justificativas, né? Mas elas estão sempre presentes. Só mais um, e a gente termina aqui, que eu quero frisar que mais uma característica do Peter Pan, do homem Peter Pan, é que ele se diverte fazendo bullying, ele se diverte zombando, mexendo com pessoas.
uma forma dele se divertir. Eu vejo isso como mais uma característica do Peter Pan. Aquele homem que se parece que é brincalhão, mas na verdade ele é uma pessoa muito desagradável, porque ele faz piadas e piadas preconceituosas, pessoas que fazem bullying, como eu disse, né? Com pessoas de, em relação à sexualidade, em relação à cor de pele, independente em relação à naturalidade, enfim, em relação a algum tipo de deficiência física, enfim, a pessoa que faz algum tipo de, de divertimento, se diverte à custa de outra pessoa, onde ela leva até alguns a rir, levam algumas pessoas até a, a sorrir, a se divertir com a desgraça alheia. Para mim, isso está dentro da característica da Sim Peter Pan. Homens maduros, eles não se divertem ou não se divertem à custa da infelicidade alheia. Então, se homens maduros sabem se divertir, sabem brincar, sem é, humilhar ninguém, sem fazer ninguém passar vergonha, viu? Então tá aí dado esse recado, mais uma característica. Eu acho que agora, eu tenho certeza, aliás, que ficou bem esclarecido o que é assim Peter Pan, ok? Então tá dado o recado, um grande abraço e até o próximo vídeo.